Salmo 51, a partir do verso 1, nos diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por puro no teu falar, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Vamos ler juntos 10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Pedir para os irmãos passarem os slides da manhã, pode passando. Nós estamos falando nesse dia sobre o processo de cura da alma. Pode passando aí. Então, o processo de cura da alma. E a Bíblia toda fala para nós acerca da revelação de Deus, sobre quem é Deus, os seus atos redentores. Toda a Escritura nos fala acerca dessas verdades. Mas o livro dos Salmos falam por nós. Traduzem, muitas vezes, o que o nosso coração não consegue externar, verbalizar. Ao ler, ao se deparar com o saltério inspirado pelo Espírito Santo, nós percebemos que essas falas que não podem ser traduzidas, elas passam a ser inteligíveis. Nos identificamos com a literatura dos Salmos. Pela manhã, tratamos sobre o fato de Davi debater-se com o horror e as consequências amargas dos seus delitos e pecados. E nós evocamos a situação que acometera Davi há quase um ano antes dele ser confrontado pelo profeta Natã. O seu adultério com Batseba e tudo que envolveu aquilo. O assassinato de Urias, as dissimulações, as mentiras, maquinar o mal contra o próximo e daí por diante. Nós percebemos que Davi infligiu pelo menos 4 dos 10 mandamentos. Cobiçar, adulterar, furtar e matar. Pelo menos. Há teólogos que dizem que ele deliberadamente quebrou 6 dos 10 mandamentos. Mais da metade dos 10 mandamentos. Davi apelou para a multidão das misericórdias de Deus. Reconheceu que merecia o justo juízo do Senhor. Ele se arrepende e roga a Deus que o purifique, especialmente o seu coração. Ou seja, ele pede a Deus que sare, que cure a sua alma. Agora à noite daremos continuidade à exposição nesse salmo, a partir do verso 8º, embora tenhamos lido todo o salmo, mas nós faremos a exposição a partir do verso 8º. Então, além de enxergar o nosso coração sob a ótica de Deus, que foi a única lição que vimos hoje pela manhã, uma outra verdade do processo de cura para a alma está aí projetado, expectar a restauração que vem do Senhor. Versos 8º ao 12.
Notem, meus irmãos, que os pecados de Davi o afetaram de maneira global, de maneira integral. Seus olhos, verso 3º, sua mente, verso 6º, seus ouvidos e ossos, verso 8º, seu coração e espírito, verso 10, suas mãos, o verso 14, e seus lábios. Está aí do verso 13 até o 15. Ele pede que Deus faça muito mais do que meramente lavá-lo completamente. Sabe aquele momento que você se sente sujo da cabeça aos pés? Eu usei hoje de manhã até uma situação que todos nós vivenciamos nesses dias de alto calor, altas temperaturas, em que as residências da maioria dos membros da igreja, da maioria das pessoas, se não tem um sistema de refrigeração, seja ar-condicionado, ou de climatização mais eficiente, as nossas casas parecem mais uma air fryer gigante, né? Aquele vapor quente por toda a casa. E certamente antes de dormir, a maioria de nós tomava um banho, porque você se sentia todo molhado de suor e pregando, e ao deitar na cama não dava. Então Davi se sentia sujo da cabeça aos pés. Ele pede que Deus o lave completamente, mas não apenas isso. Ele desejava que todo o seu ser fosse restaurado, para que finalmente pudesse voltar a servir ao Senhor de maneira aceitável. Davi pede a Deus a volta da alegria, verso 8 e 12. É algo que nós precisamos destacar nesse texto. O pecado drena a verdadeira alegria da vida. Embora muitas vezes o pecado ofereça um prazer rápido, imediato, uma rápida recompensa, o seu custo é altíssimo. É altíssimo. As pessoas muitas vezes se entregam a minutos, momentos de prazer, mas o custo vai ser sobremodo elevado. Eu vou usar um exemplo simples. Quem aqui não gosta de comer? Eu creio que todos gostem de comer. Comer é muito bom. Eu tenho algumas dificuldades com alguns doces e, de repente, se ficar muito fácil, eu posso comer praticamente um tacho de doce de leite. Tacho é aquela panela grande que faz o doce de leite. Facilmente. E já perceberam que quando nós estamos ansiosos, preocupados, aqueles que têm essa compulsão alimentar nem percebem que estão comendo muito? Porque para aliviar o estresse, para aliviar a ansiedade, muitos recorrem, ainda que de forma inconsciente, ao alimento. Comer é muito bom. Comer doce é muito bom. Mas nós sabemos que o açúcar não faz bem ao organismo. O açúcar é uma caloria vazia. Então, embora você tenha um prazer imediato ali, uma recompensa rápida, aquilo vai exigir um preço alto da sua saúde. Você pode ficar obeso, pré-diabético, com pressão alta, e a coisa vai se desmantelando. Muitos vão fazer os exames e as taxas estão todas alteradas. E os médicos nos entristecem bastante que quando nós chegamos diante deles com uns exames esquisitos e com as taxas muito alteradas, eles dizem assim: você precisa perder peso. Ou seja, você precisa de parar de comer do jeito que você está comendo. Perder peso está diretamente associado à comida. Comida. Muitos se matam fazendo exercícios físicos, mas continuam comendo muito. Vão continuar e comendo errado. Então, meus irmãos, o pecado, essa recompensa rápida, imediata, mas drena a verdadeira e duradoura alegria da vida, porque nos afasta da nossa fonte de vitalidade e entusiasmo. O rei quer sair daquele estado de dor para um estado de alegria. Ele pede a restauração da sua comunhão com Deus. No verso 9. Ele diz: esconde o rosto, ou seja, não considera, Senhor, não leva em conta.
Observe que, biblicamente, quando Deus quer demonstrar o seu agrado para conosco, Ele levanta o seu rosto e nos concede a sua paz. A face favorável de Deus. Estar perante a face de Deus é estar em sua presença. E Davi está dizendo: Senhor, não olha para o meu pecado. Apaga, debaixa em todas as minhas dívidas. E o verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus. Eu quero chamar a atenção para essa palavra criar. Cria em mim. Criar é recomeço, renovação. É um pedido não meramente cerimonial, mas ele roga ao Senhor que trate o pecado do seu coração. Não adianta resolver as questões externas se o coração continua desejoso e motivado para o pecado. Ele sabia que a raiz do seu problema era o seu coração e ele mesmo não teria condições de mudar isso. Então ele suplica a Deus o milagre da transformação das afeições do seu próprio coração. Davi precisava mudar radicalmente. E veja que isso está sintonizado com o registro que nós temos no livro de Ezequiel. Eu vou ler aqui, Ezequiel capítulo 36, versos 26 a 27. Ezequiel 36, versos 26 a 37 nos diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O perdão e obediência somente Deus pode produzir em nossos corações. É uma obra do Espírito Santo. Deus é o sujeito dessa dinâmica de renovação. Por isso que Davi ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 11, o pecado nos expulsa da presença de Deus. E aqui é válido nós fazermos um esclarecimento. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente da ação do Espírito Santo no Novo Testamento e em nossos dias. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se apossava de algumas pessoas para que elas desempenhassem algum ofício, alguma tarefa específica. Para reinar, para ser sacerdote, para ser um profeta, na construção do templo. Nós vemos que os juízes, Deus se apossou de pessoas, habitou naqueles corações, para de alguma maneira eles desempenharem um ofício que ele havia delineado e estabelecido. Quando Davi ora no verso 11 e diz o seguinte: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, Davi tem em mente o rei Saul. 1 Samuel capítulo 16, verso 14, nos diz que quando Saul desobedecera ao Senhor, o Espírito do Senhor saiu de Saul. E no lugar do Espírito do Senhor, o próprio Deus mandou espíritos malignos que atormentavam a Saul, e Davi testemunhou por diversas vezes esses acessos de azucrinação demoníaca, por assim dizer. Davi precisou ir lá com a sua harpa, tanger sua harpa, para que Saul tivesse alívio na sua alma. E Davi temia que isso acontecesse com ele. Davi temia que, por causa dos seus pecados, ele fosse expelido da presença de Deus e espíritos imundos viessem atormentá-lo. Por isso que ele diz: não me retires o teu Santo Espírito. Mas no Pentecostes algo aconteceu. Atos dos Apóstolos nos relata que o Espírito Santo foi derramado sobre todos de forma abundante. Homens, mulheres, jovens, até mesmo crianças, como diz a profecia de Joel, capítulo 2. Essa profecia se cumpre plenamente no dia de Pentecostes, ali em Jerusalém, há cerca de 2000 anos atrás. Então hoje, o Espírito Santo habita de forma diferente na igreja. Hoje, quando pecamos, nós entristecemos,
nós apagamos, nós mentimos para o Espírito Santo, mas não o perdemos. Em síntese, precisamos pedir a alegria do Senhor, a sua face favorável, um novo coração, um espírito firme e inabalável. Nós precisamos pedir e esperar a restauração que vem dele. Mas além de enxergar o nosso coração sob a ótica de Deus e expectar a restauração do Senhor, uma última verdade que eu quero destacar à luz desse salmo a respeito da cura da nossa alma é viver para servir a Deus. Versos 13 até o 19. A partir do versículo 13, estamos diante de um homem que foi ao fundo do poço, e muitos só conseguem olhar para o Senhor quando estão no fundo do poço, porque não tem mais nada para olhar para baixo, não tem mais nada para olhar para o alto, ou, aliás, para os lados, eles só podem olhar para cima. Um homem que foi do fundo do poço para o ensino da verdade de Deus. E após a restauração, Davi pede que o Senhor o use em seu serviço. Ele assume aqui o ministério de falar aos transgressores e pecadores. E tarefa dificílima. Hoje à tarde eu conversava com alguns parentes e esses parentes me contando que têm contato com pessoas homossexuais e eles dizem o seguinte, não dá para falar de Deus para elas, eles não querem saber de Deus. Davi assume, eu vou falar aos transgressores a sua lei, eu vou ao encontro deles para que a palavra de Deus chegue efetivamente a eles. No verso 14 implora que Deus o livre dos crimes de sangue. E percebam, meus irmãos, que por estar com as mãos sujas, maculadas de sangue, Davi não pôde construir o templo ao Senhor. Ele tinha um desejo de construir um templo ao Senhor. Ele não pôde fazê-lo por causa disso. Deus disse que quem construiria aquela casa de adoração seria Salomão. Deus tinha uma aliança com Davi. E quando o mais afamado de seus descendentes fora apresentado a Israel, na sua genealogia, na genealogia de Jesus, não tinha muita gente santa. Não tinha muita gente boa. Tinha muitos transgressores, que um dia foram alcançados pela graça. Na genealogia de Jesus tinha uma prostituta, Raabe, tinha Ruth, a estrangeira, moabita. E isso é maravilhoso porque esse salmo não produz sobre nós culpa sobre culpa e desespero para a nossa alma, mas esse salmo vem com o seu bojo carregado de uma mensagem de esperança para nós pecadores, para tratar o pecado em nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que pecamos por pensamentos, por palavras, por reações, por ações e omissões. E Davi tinha consciência disso. E Davi, em busca de reparar o seu pecado, ele poderia pensar, tendo toda a sua riqueza para oferecer sacrifícios ao Senhor, que poderia oferecer aqueles sacrifícios e ser facilmente perdoado. Mas ele diz que Deus, no verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Deus não vai desprezar esse coração. Então, os sacrifícios agradáveis ao Senhor são corações que estão inteiramente quebrantados diante dele. E veja que Davi encerra o Salmo, verso 18 e 19, especialmente o 18, faze o bem a Sião, a Jerusalém, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Davi era o rei de Israel, e o seu pecado, sem dúvida alguma, trouxe danos à nação inteira. O pecado de Davi foi público, foi notório, foi vergonhoso. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos ficam assim, mas às vezes elegemos, ou muitas vezes já elegemos políticos, depositamos confiança, alguns fazem até campanha para políticos. Eu não faço isso, mas tem muitos que fazem campanhas para políticos. E de repente, quando o político está no poder,
é achado numa situação de corrupção e você fica cheio de vergonha. Você fica corado de vergonha. E como é triste ter no poder pessoas imersas na corrupção. Corrupção moral, corrupção financeira, que seja. Então, o pecado de Davi foi público e trouxe danos para todo o povo. E aí, Davi ora ao Senhor e diz: faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Nós aprendemos que o pecado prejudica os outros. O meu pecado prejudica a minha família e a igreja. O pecado da igreja prejudica a cidade. Macula o nome do evangelho. Nas últimas semanas, nos últimos meses, no último mês, basicamente estourou o escândalo da pastora, porque eu não acredito que exista pastora, mas da pastora Flor de Lis, que está sendo acusada com provas contundentes, a deputada pastora, Deputada pastora Flor de Lis. Está sendo acusada com provas contundentes do assassinato do seu próprio marido com uma chuva de bala, amando dela, de uma forma não muito gentil. Isso traz escândalo para o evangelho. Por mais que nós, conservadores, presbiterianos, reformados, preguemos que esses segmentos evangélicos não têm nada a ver com o evangelho, mas é o que está na mídia. Pastora acusada de matar o marido. É um estrago muito grande. Então o meu pecado prejudica a minha família, a igreja, o pecado da igreja prejudica a cidade, o pecado é contagioso e tem poder para espalhar desgraça. Assim como o perdão e a graça de Deus têm poder para espalhar bênçãos. Meus irmãos, eu quero finalizar as meditações nesse salmo. Há um processo de cura para a alma de todos os crentes. Nós precisamos, em primeiro lugar, enxergar o nosso coração sob a ótica de Deus. Em segundo lugar, expectar a restauração que somente Ele pode promover. Somente Deus pode promover restauração nos nossos corações. E em terceiro lugar, viver para servir a Deus. Onde havia o pecado, onde havia a transgressão, onde havia a iniquidade, deve haver agora motivações, desejos e práticas transformadas no serviço a Deus em tudo que fazemos e realizamos. Avaliando o comportamento humano nos séculos 19 e 20, o reverendo Ricardo Barbosa ponderou o seguinte: por um lado, no século XIX, o século XIX foi dominado pelo racionalismo, influenciado pelo iluminismo. Era o chamado tribunal da razão. Era tudo levado pela razão, pela lógica. Por outro lado, o século XX foi dominado pela cultura terapêutica. Já entrando na década de 10, de 20, do século XXI, nós ainda estamos com essa cultura terapêutica. Traumas, terapias, tudo isso daí já é produto do século XX. Então, fortemente vinculado às emoções, é o chamado tribunal das emoções. É aquilo que sentimos e aquilo que experimentamos. E é aí que está a grande armadilha para a alma. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu experimento. Nessa cultura, o eu está no centro. Sempre o eu está no centro. As pessoas passaram a buscar o que se denominou de autoestima, autossatisfação, autoconfiança, autorrealização e outros autos. Elas passaram a buscar isso em tudo. Pode perceber. Casamento, trabalho, academicismo, até mesmo na igreja. Então deu à luz, já nos nossos dias do século XXI, a um movimento de coaching. Esses chamados gurus ou palestrantes motivacionais, que procuram ensinar as pessoas a tirarem o melhor de si,
assim, trabalhar os potenciais do seu próprio coração, da sua própria mente. E isso deu à luz a chamada cultura narcisista. O que é isso? É um elevado e idolátrico amor próprio. É amor próprio demais. Então as pessoas, em meio a essa pregação que assumiu o púlpito de muitas igrejas, em meio a esse discurso, perderam o discernimento do temor a Deus e são arrastadas, conduzidas por uma compreensão equivocada e irreal acerca de si mesmas. Justamente porque perderam o referencial do Criador. As pessoas ficam iludidas na factoide de que fazem o seu próprio destino. Isso é uma enganação. Muitos perdem os limites, tudo é permitido, ou tudo é aceitável, tudo é bonito, desde que a pessoa goste, seja feliz. Essa é a sociedade que nós vivemos. E as pessoas se perderam dentro de si próprias. E este salmo, irmãos, como os demais salmos de penitência, são 6 salmos de penitência, com esse daqui, este salmo meio que nos leva de volta ao eixo de uma vida com Deus, de uma vida centrada em Deus. Este salmo nos leva a ter uma compreensão mais realística e bíblica sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. Que Deus nos ajude, a volta e meia, em nossa jornada cristã, a meditarmos não apenas neste, mas nos demais salmos de penitência, e a sermos compelidos à nossa realidade da redenção em Cristo Jesus. Que nos preciosos momentos privados de orações de contrição, nós possamos de fato, irmãos, ser levados pela graça de Cristo a agradecê-lo pela sua obra e a termos uma submissão integral e irrestrita ao Espírito Santo em nosso coração. Que o nosso Pai aplique sua palavra às nossas necessidades verdadeiras, não às necessidades que nós achamos que temos, e que Deus possa ser glorificado por meio das nossas vidas. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque teve o próprio coração transformado por Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos caminhar conscientes de quem somos, mas ao mesmo tempo num caminho de restauração e num caminho que exalte o nome do Senhor.